Olá, turma. Vamos dar continuidade à nossa aula de arte do 7º ano sobre a encenação teatral em diferentes locais, né? Já falamos sobre o teatro, né? E a tradição de construir locais específicos para encenação teatral é bastante antiga. Um dos tipos do edifício teatral mais significativo da história foi o teatro de arena, criado na Grécia. Para os gregos, a ida ao teatro era um dos grandes acontecimentos do ano, pois as peças só eram exibidas por um período de 10 dias. Cada um era encenação apenas uma vez. Como todos queriam assistir o espetáculo, o teatro tinha que ser grande. Observando essa imagem, ele era imenso, né? Os prédios teatrais gregos eram construídos ao ar livre, formados em costas para facilitar o escoamento de arquibancadas em forma de meia-lua, que era feito o teatro, né? E o que é arquibancada? É feita de pedra e ocupado pelo público. O coro se apresentava na orquestra, o espaço central era de círculo. No centro da orquestra havia um altar de pedra destinado a oferendas aos deuses Dionísios, né? O terço do proscênio era o local que os cenários eram montados e aonde ocorria a performance de atores principais. Atrás deles, nos camarins, acontecia a troca de roupas e das máscaras, como já vimos, né, sobre o teatro. Mais tarde, durante a Idade Média, a Igreja Católica proibiu seus fiéis de frequentar, né? E por último, agora, vamos dar continuidade. Lá no século XVII surgiram os mistérios e os milagres, textos teatrais que tinham temas religiosos, mas eram escritos em uma linguagem mais próxima da utilização pelo povo. Gradativamente, essas cenas passaram a se realizar nas praças e em localizações frente às igrejas, né? Então, eram os autos medievais, que era chamado. E no final da Idade Média, essas encenações foram criadas com o surgimento do saltimbancos, né? Que é peças de teatros, né? Eram as companhias de teatros, né? Que ele integrava trupes itinerantes. Já vimos que saiu de cidades e cidades para levar o teatro. E vocês vão fazer uma pequena leitura desse texto para completar, né? O entendimento. Tá aqui, né? Os saltimbancos que saíam de cidade em cidade para fazer suas apresentações. Geralmente acontecia em feiras, em quermesses, e consistia só em painéis pintados e assim acontecia as encenações. O teatro era apenas o quê? Vocês veem aí um pequeno palco montado com apenas, né, um painel pintado. E além da encenação, que são as faces, os artistas faziam malabarismo, equilibrismo para se divertir ao público, não é mesmo? E tudo isso, né, era feito ao público para o povo. E o teatro de rua e a arte popular? O que é isso? Diferentemente do que muitas pessoas imaginam, a arte não existe apenas em espaços fechados, como museus, galerias, casas de espetáculos. Ela pode ser presente em inúmeros espaços públicos, fazendo parte do cotidiano dos cidadãos e modificando a paisagem dos mais diferentes lugares que pertencem ao temporário, né? O teatro de rua é realizado fora dos edifícios teatrais e pode ser diversos lugares, como já falamos, ruas, metrô, praças, né? E isso é o que? Leva a manifestações artísticas para fora dos espaços, grandes teatros dedicados a eles, né? Então, é o que? Levar a arte pública para quem não tem acesso ao grande teatro, né? E esse tipo de teatro é marcado pela vontade dos artistas em entrar em contato mesmo com o grande público, né? Levar o espetáculo. Muitas vezes pode ser encarado também como uma ação política, pois dá acesso à arte, isso mesmo. E sobre isso, tem um pequeno texto sobre o artista Armir Haddad, né, que é o diretor do grupo de teatro Tá na Rua, já vimos um pouquinho sobre ele. E o que o artista fala, né? Nossa atividade é da arte pública. É a primeira palavra que ele fala aí, depois vocês vão dar uma leita melhor. E agora vamos falar um pouquinho sobre o teatro tradicional brasileiro, né? Que costuma ser realizado por pessoas de povos longe dos grandes centros da cultura da elite, ruas, praças, muitas vezes abordados e temas ligados à vida cotidiana e à realidade dos trabalhadores. Uma das formas do teatro tradicional mais antigo do Brasil é o teatro de bonecos, é feito lá no Nordeste. Precisamos, né, do estado Pernambuco, onde é chamado
Mamolengo é o nome desse teatro, né? E outros estados também acontece esse teatro. Os bonecos geralmente são feitos pelos próprios mamolengueiros, que é o nome das pessoas que manuseiam esses bonecos. E os mais usados de luva, que tem a cabeça de madeira, de massa e de papelão. Esses bonecos são caracterizados e decorados pelos artistas e muitos são vistos em caminhões de pano, né, camisolão de pano, que impede que o público veja a mão de quem está fazendo isso. E essa arte é marcada por improviso e pela criação de uma identidade entre o boneco, as histórias que são contadas e a vida cotidiana, né? Ao mesmo tempo, o manipulador de seus bonecos dá vida, canta, dança, conta história. E vamos falar um pouquinho mais sobre fogozeiros, ajudantes, tem os mateus, instrumentistas, do público, né? Os mestres, tudo isso faz parte desse teatro tradicional que nós podemos, né, tá observando que a história do teatro tradicional brasileiro, tudo isso faz parte do teatro. Tá bom? Tem os mestres, que é os criadores dos bonecos, os castrameiros são as máquinas de alguns bonecos, com mais as vozes, os diálogos. O fogozeiro são os ajudantes, né, de função de manipular os bonecos, os personagens. Mateus é o interlocutor entre o mundo mágico e os bonecos, é os que ficam interlocutando o improviso. E também tem os instrumentistas, são chamados os batuqueiros, que fazem os barulhos, zumba, coloca a música, tira a música. E por último, o público, né, que é o elemento ativo que interage com os personagens. Tá bom, turma? Essa aqui foi a nossa aulinha de hoje. Espero que tenham contribuído um pouquinho com o aprendizado. Faça a leitura do livro de vocês.